Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Deus quer transformar a sua vida. Comece reconhecendo a soberania e o poder de Deus em ti, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós vamos estar adorando ao Senhor. Eu convido o nosso ministério de louvores de adoração, porque adentrar em culto ao Senhor é adentrar com cânticos e hinos espirituais, louvando e adorando ao Senhor. E em primeiro momento, vamos exaltar a santidade do Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Se coloque de pé no seu lugar. Estamos num número um pouco mais reduzido devido à própria chuva e fora a questão da nossa pandemia, mas louvado seja Deus por cada família, por cada irmão que está aqui para adorarmos ao Senhor. Então vamos adorar cantando Tu és santo. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos. Os homens começarão a canção e as irmãs darão a resposta. E vamos louvar e adorar a Deus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço. Para sempre, te amarei, e eu canto em louvores ao Rei de amor. És digno, eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto em elogio ao Rei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, eu canto e louvores ao Rei de amor. És digno, eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto e elogio ao Rei. És digno, eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos estar em tantos lugares nessa noite. Nós poderíamos estar no conforto da nossa casa, sentados num sofá bem confortável. Poderíamos estar numa praça de alimentação de um shopping. Poderíamos estar num passeio. Mas olha, eu quero estar perto do Senhor, junto aos pés do Senhor, me render e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Sabe por quê? Porque não existe melhor lugar para se estar, senão pertinho do Senhor. Lembram?
Marta estava um tanto quanto conturbada, preocupada com seus afazeres, suas obrigações, suas tensões, e Maria estava quietinha ali aos pés de Jesus, ouvindo, comendo e bebendo das palavras que saíam da boca, do coração de Jesus. E naquela situação de ansiedade, de preocupação com tantas atividades, Marta diz: Senhor, fala com Maria para que venha e me ajude. Olha a situação, olha os nossos problemas, olha as nossas preocupações, olha as nossas tensões, olha a adversidade, tantas coisas para se resolver, são tantas as demandas. E o mestre mansamente disse: calma, mulher, fique calma, quieta o teu coração. Maria escolheu a parte boa. O melhor lugar para se estar é nos pés da cruz, é nos pés do Senhor. Conta para Jesus, abre o teu coração para Jesus, diga para Jesus tudo que te assola, tudo que te incomoda, diga para Jesus qual é o teu plano, o teu projeto. Escolha estar perto do Senhor. E nós estamos aqui porque escolhemos isto. Por isso possamos declarar cantando que nós estamos perto e queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Vamos cantar? Vamos fazer esta oração cantada. Louvado seja o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar com o que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. as irmãs adorem neste momento, nesta primeira parte, mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que um só coração, adore ao Senhor e diga: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Irmã Keila, nos conduza numa palavra de oração, de louvor e adoração ao Senhor pela sua grandeza. Ai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Senhor, porque a tua presença invade o nosso ser. Senhor, e não há nada que tire a nossa alegria quando estamos aos teus pés. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há luta, não há tristeza, não há nada, Senhor, quando temos o Senhor conosco. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu sustento, porque o Senhor tem estado ao nosso lado e o Senhor conosco é maioria. Louvado seja o teu nome por tudo que tu tens feito a cada um de nós, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode acessar. Nós estaremos cantando o hino 235 do HCC. E você vai poder consagrar ao Senhor aquilo que está proposto no seu coração. Vinde, cristãos, cantai. Aleluia. Amém. Nós vamos cantar e consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Após esse hino, nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Gustavo veio prontamente para ministrar ao nosso coração. Então, que você também tenha seu coração preparado para esse momento de receber a palavra de Deus. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção. Amém. A última estrofe. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Adorai ao Rei, todos vós filhos seus, da terra e lá dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gustavo, chegue até aqui. O pastor Gustavo esteve conosco pela manhã. Com a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tudo que pudemos viver neste momento de culto até aqui. E agora, em especial, ao ouvirmos, Senhor, a tua voz através do pastor Gustavo. Nós já sabemos que tu tens um recado ao nosso coração. E nós nos colocamos disponíveis para ouvi-lo atentamente. E te pedimos que ele faça brotar, fruir coisas maravilhosas em nossas vidas nesta noite. E esta princesinha tão linda, que está sendo consagrada também ao Senhor agora neste momento de culto, que a tua serva, a tia, possa estar carinhosamente cuidando e ministrando ao coração desta princesa do Senhor,
algo muito especial nessa noite. Cuida da Gislaine, cuida do nosso ministério infantil, cuida de todos os multiministérios de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Gustavo tem a palavra neste momento. Graça e paz, amém, irmãos? Saúdo então a igreja com alegria nessa noite, amém? E saúdo os botafoguenses também com muita alegria, amém? Tem botafoguense aqui ou não? Não tem, né? É raro encontrar botafoguense, principalmente, tem aqui um botafoguense. Saudações rubro-negras, chegamos agora, o campeonato é nosso, vocês já sabem, né? O fogão desceu, irmãos, o fogão desceu, a escada, a ladeira, está indo para a Série B. Como carioca, a gente não pode deixar de falar essas coisas, né? E o Cruzeiro espera vocês de braços abertos lá na Série B ano que vem, esse ano ainda, né? Feita essa brincadeira, só para quebrar o gelo, quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos e convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre o seguinte tema: ouvir Deus falar. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo, estaremos fazendo a leitura. Eu leio, os irmãos podem acompanhar, por gentileza. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra bendita e pedimos que o Senhor venha tirar as teias do nosso coração, venha tirar as escamas dos nossos olhos e principalmente dos nossos ouvidos, para que nesta noite ouçamos o Senhor falar. Apesar de mim, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fale, ó Deus, para sairmos daqui transformados. Em nome de Jesus. Amém. Oratória é a arte de falar em público. Estudiosos concordam que a oratória teve uma data inicial, ou seja, uma data oficial de criação. No primeiro manual de retórica que se tem registrado, foi no século V a.C., em Saracusa, na Sicília, que hoje faz parte da Itália, mas na época fazia parte da Grécia. Foram 2 gregos que falaram sobre a oratória, que oficializaram um manual sobre oratória, a saber, Tísias e Córax, que
foram então autores desse manual sobre a oratória. A oratória então se tornou um ofício, algo profissional. Então, com o passar dos anos, ainda nessa época, 300 anos, 400 anos antes de Cristo, quem deu o maior impulso acerca da oratória, do desenvolvimento da oratória, em sua obra retórica, foi o filósofo Aristóteles, filósofo grego, que possivelmente você estudou na faculdade e até mesmo no ensino médio. Na antiguidade, a oratória era uma ferramenta que estava à disposição apenas dos cidadãos. Nem todos eram considerados cidadãos da sociedade. Só eram considerados aqueles que poderiam votar, que tinham o poder de levantar a sua voz em meio à reunião de pessoas. Então era necessário falar bem, argumentar bem, para conquistar as pessoas e assim fazer valer a sua ideia. Contudo, irmãos, com o decorrer dos anos, essa visão mudou. A arte de falar bem passou a ser vista como uma habilidade ao alcance de qualquer pessoa, de todas as pessoas, até chegar no nosso tempo, até chegar nos dias de hoje, através da internet. Quantas pessoas hoje se comunicam através da internet? Se fosse naquele tempo, uma pessoa, lá antes de Cristo, ali na era clássica da filosofia, uma pessoa falar em público do governo A, B, C ou D, deveria então, no mínimo, ser um cidadão com direito ao voto. Hoje, todos nós temos a ferramenta, quase todos nós temos a ferramenta chamada Twitter, e vamos lá e escrevemos algo que consideramos ser o certo acerca do governo A ou do governo B. E aquilo é lido pelas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e levado em consideração, talvez por algumas dessas pessoas. Hoje, então, as pessoas, nós como sociedade, passamos a falar mais. No início foi o MSN, Twitter, agora tem o YouTube, Facebook, Instagram e o tão famoso WhatsApp. Se eu fosse fazer aqui a enquete, perguntar quem tem WhatsApp, creio que todos os irmãos levantariam suas mãos, incluindo os irmãos que estão assistindo em casa, porque certamente o WhatsApp se tornou uma ferramenta necessária hoje para as nossas vidas. Eu pesquisei, eu trouxe essa ideia de reflexão impulsionado pelo Twitter. O Twitter é uma rede social muito interessante. Anteriormente, você podia compartilhar mensagens com apenas 140 caracteres, que poderia ser até 160 com o nome da pessoa. Mas eu acompanhei em 2017 uma alteração dessa regra do Twitter. Os donos do Twitter perceberam que as pessoas estavam falando mais, estavam mais engajadas com a oratória na internet. Então o que eles fizeram? Eles dobraram, eles colocaram mais 140 caracteres para que as pessoas escrevessem mais, ou seja, 280 caracteres. E interessante que a prerrogativa era essa, as pessoas estão falando mais, as pessoas têm necessidade de falar mais. E aí foi interessante que em alguns dos comentários das pessoas que têm o Twitter diziam, se já se fala besteira com 140, imagina com 280, né? E eu fiquei acompanhando essa coisa, o fenômeno internet e o fenômeno de nós falarmos demais. Eu não sei se você conhece essa pesquisa que trata de quantas palavras nós falamos por dia. Você tem ideia de quantas palavras uma mulher fala por dia? Não, eu não quis começar. Vamos começar pelos homens então, né? Vamos deixar essa regra da etiqueta ali para um pouquinho de lado. Quantas palavras um homem fala por dia? Vocês têm ideia? De acordo com a pesquisa, os homens falam 7.000 palavras em média por dia. 7.000 palavras. É um bom número, um razoável número. Agora, quantas palavras uma mulher fala por dia? Quem arrisca dizer? 8, 15, quem dá mais, quem dá mais? Ninguém acertou, ficaram longe. As mulheres falam em média 20.000 palavras por dia.
As mulheres têm necessidade de falar mais por conta da demanda da própria mulher, né? A rotina de casa, a rotina com os filhos, a rotina do trabalho e tudo mais. Não é porque as mulheres gostam de falar das notícias para as outras, para não dizer outra coisa, né? Porque elas trabalham mais, elas têm várias rotinas na vida. Mas é interessante, eu estou brincando com essa questão, porque a gente precisa pensar em relação à qualidade da nossa fala. No século XX, 19 para o século XX, havia um filósofo, um escritor, chamado Ferdinand Saussure, que falava sobre a importância da comunicação entre as pessoas, que tem o comunicante, aquele que está comunicando, e aquele que recebe a comunicação. Se não houver qualidade, não tem a comunicação. Então a gente fala demais, mas será que a gente se comunica bem? O que a gente percebe que hoje a gente não está se comunicando bem. Já nos dizia Rubem Alves, sempre vejo anúncios de oratória. Nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Ou seja, tem muita gente falando demais e pouca gente para ouvir. Um outro sociólogo que faleceu alguns anos atrás, chamado Zygmunt Bauman, ele fala sobre esse fenômeno da nossa comunicação pós-moderna. Ele diz: a diferença entre a comunidade e a rede a internet, é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. É possível adicionar e deletar amigos, controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com que indivíduos se sintam um pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos individualistas que nós falamos hoje de manhã. Mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Elas são desenvolvidas na rua, no trabalho, ao encontrar gente que a gente precisa de uma interação social razoável. Aí você tem que enfrentar as dificuldades, se envolver em um diálogo, e isso não acontece. O Papa Francisco continua nessa entrevista com o Zygmunt Bauman, que, segundo ele, é um grande homem. Ao ser eleito, deu sua primeira entrevista a um repórter, um jornalista italiano, que se disse ateu, e foi um sinal. Ele diz: o diálogo real não é falar com gente que pensa igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Ele quer dizer: eu pertenço a uma comunidade, mas eu tenho uma rede. A rede está na minha mão, a comunicação está na minha mão. Eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, eu ouço quando eu quero, se eu não quiser eu deleto. A comunidade não, a comunidade tem que ter relacionamento. Eu tenho que saber ouvir. Um casamento eu tenho que saber ouvir. No relacionamento com o filho eu tenho que saber ouvir. Então, o fenômeno internet, é isso que eu gostaria de que os irmãos entendessem nessa introdução. O fenômeno internet, ele fez com que a nossa comunicação se tornasse precária. Falamos demais, mas não falamos com qualidade. E pior, falamos demais, mas nós selecionamos aquilo que queremos ouvir. O texto que nós lemos trata do primeiro livro, ou no primeiro bloco do Testamento, que é a narrativa histórica de Cristo, Filho de Deus enviado a esse mundo para redimir, para salvar a humanidade. Mas para a gente entender essa perícope, que é o trecho que nós lemos, é preciso voltar um pouco no tempo para a gente compreender a ideia desse texto, a ideia central desse texto. Quando eu falo voltar um pouco no tempo, eu falo voltar 400 anos. 400 anos antes desse registro da genealogia de Jesus, segundo Mateus, de uma comunidade judaica que escreve para essa comunidade judaica. Por que eu volto 400 anos antes? Se você retornar uma página da sua Bíblia, se você quiser fazer isso agora, você pode fazer. Possivelmente, se a sua Bíblia não for uma Bíblia pastoral, enciclopédia, etc., ela vai ter uma página em branco. Alguém tem uma Bíblia com uma página em branco? O irmão aqui tem. O que significa essa página branca aí? Alguém sabe? Representa o período que Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. O primeiro profeta
foi em 1136 a 1045 a.C., que foi o profeta Samuel. E toda essa genealogia que nós lemos de Abraão, que conta a história da promessa que Deus faz a Abraão, que abrange todos os habitantes da terra, Deus então começa a proferir a sua palavra um pouco mais adiante, em 1136, através dos seus profetas. E Samuel foi o primeiro profeta que Deus usou para comunicar a sua vontade ao povo que havia prometido a Abraão alguns anos antes. Então, quando nós lemos essa genealogia, é o desenrolar da história de Deus com o povo de Israel. Durante, então, cerca de 1.500 anos, 1.600 anos, a desenrolar da história de Deus com o povo de Israel a chegar onde nós estamos. O último profeta de Israel foi quem? Malaquias. Malaquias foi o último profeta. O profeta da restauração, que profetizou por volta ali de 445 a.C., antes dos 400 anos de silêncio. A mensagem de Malaquias era sobre restauração da nação de Israel, que havia se distanciado de Deus ao longo dessa história, da promessa que Deus fez a Abraão. O povo se afastou. E Deus agora, através de Malaquias, estava dando um basta. Basta. A sujeira de vocês chegou até mim de uma maneira que não tem como mais. Basta. Cessa. Eu não me comunico mais com vocês pelos meus profetas. E houve então um período de 400 anos de silêncio. Deus não falou com mais nenhum homem. Deus não chamou mais nenhum homem. Deus entrou em silêncio. A comunicação do povo com Deus estava deficitária, estava ruim, estava precária. O povo não buscava mais a Deus. O próprio nome de Malaquias no hebraico nos traz a ideia, traduzido para a nossa língua, quem é Deus? Amados, veja como que o povo estava tão distante do Senhor. Não sabia mais quem era o Senhor. E pergunta, Deus chama um profeta de nome Malaquias, que nos dá a ideia de quem é Deus. O povo se perdeu de Deus. O povo não sabia quem era Deus. E por isso Deus entra em silêncio. Porque o povo não sabia se comunicar com Deus. É muito parecido com os dias de hoje. Não é verdade? A nossa comunicação não vai bem. A nossa comunicação com o esposo não vai bem. A comunicação com a esposa não vai bem. A comunicação com os filhos não é boa. Nós entramos em casa e nos isolamos, não é um celular, mas imagine que fosse. Entramos no mundo do celular e ficamos naquele mundo, porque eu tenho na minha mão o controle, e as pessoas à minha volta, dentro da minha casa, estão esquecidas. Essa comunicação verdadeira e real que deveria ser, está isolada, está esquecida. Nós vivemos um tempo hoje de uma comunicação deficiente dentro de casa. E por que não dizer que também estamos deficientes com Deus? Fazemos parte de uma sociedade que busca cada vez mais satisfazer o seu eu, o seu ego, as suas vontades. Fazemos parte de uma sociedade que mata crianças no ventre. Fazemos parte de uma sociedade que cultua a homossexualidade, que cultua o vício, que cultua as drogas, que cultua os ladrões, os homicidas, em detrimento aos outros. Fazemos parte de uma sociedade que se esqueceu de Deus, que abandonou o Senhor. Eu imagino Deus dizendo para nós, através desta pandemia, basta, chega. Não dá para eu me comunicar com vocês. A maldade de vocês chegou a mim. Basta. Essa pandemia é o sinal de Deus nos dizendo que precisamos parar para ouvir a sua voz. Nós andamos muito, nós compramos, nós vendemos,
nós saímos, voltamos, fazemos tantas coisas, mas não nos preocupamos muitas vezes em ouvir a voz de Deus. Muitas vezes fazemos algo para depois chegar para Deus, pronto, Deus está feito, agora acerta. Ou então, parabéns para mim, Senhor, que eu fiz, deu certo. O povo de Israel não entendeu o propósito do Messias, que deveria vir ao mundo para restaurar a nação de Israel e toda a humanidade. E por isso Deus fica em silêncio. Há um provérbio oriental que diz: ninguém coloca mais em evidência a sua baixeza e má criação do que aquele que começa a falar antes que seu interlocutor tenha terminado. Eu percebo que diante de Deus, a nossa sociedade, nós, enquanto sociedade, não temos a educação, não temos a elegância diante de Deus, não temos a devoção diante de Deus, de chegar e falar para Deus o que está em nosso coração e parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Parece-me que nós somos como um adolescente diante de Deus, que chega, Deus me dá um dinheiro para comprar uma pizza, e quando Deus vai tirar o dinheiro para dar, a gente pega e sai correndo sem ouvir o que Ele tem para dizer. Como uma criança que toda hora fica na barra do pai pedindo algo, que não dá nem tempo do pai falar, que já sai correndo. Nós não temos uma qualidade de vida com Deus, de ouvi-lo hoje, porque nós estamos preocupados tanto com os recursos financeiros, com as empresas, com a escola, com a academia, com a faculdade, com o futuro que eu tenho que ter, promissor, de sucesso, porque como dissemos hoje pela manhã, se eu não sou um vencedor, eu não sou ninguém, porque a história é só lembrada por aqueles que venceram, ou melhor, as pessoas só lembram daqueles que venceram. Eu não posso ser um perdedor. Eu quero dizer para você nesta noite, amado irmão e amada irmã, é que oração não é um monólogo. Oração não é um monólogo. Eu quero perguntar para você quantas vezes a sua oração, a minha oração, eu pergunto para mim, tem sido um monólogo. Um tempo em que eu falo para Deus as minhas demandas, as minhas queixas, as minhas vontades, os meus desejos, e quando é para eu parar e ouvir o Senhor, eu já falei tanto que aquele tempo que é de ouvir a voz de Deus não tem mais. Tem pessoas que hoje procuram igrejas que cultuam a emoção, o emocionalismo, cultuam aquelas músicas sensacionalistas que envolvem o ser humano, mas não chegam na alma, e acham que aquilo é um tempo de qualidade com Deus, buscam mensagens que satisfaçam o seu eu, o seu ego, mas quando é para ouvir o que Deus tem para dizer, como Malaquias disse ao povo, não quero ouvir. Eu fico pensando, Deus então permite uma pandemia, nos colocando dentro de casa para falar, eu queria falar com você, você não me ouviu, agora sim, senta e ouve. Senta e ouve. Eu imagino Deus querendo nos dizer, humanidade, você não estava me ouvindo. Senta e ouve. Mateus é o único dos 4 evangelistas que apresenta Cristo nessa relação oficial pública, ou seja, o Messias, rei de Israel. Por ele ser judeu, por ele vir do berço da sociedade judaica. Então ele escreve para apresentar aos judeus que Jesus sim, apesar de ter nascido em um berço humilde, apesar de não ter onde reclinar a cabeça, sim, ele é o rei de Israel, aquele que tem um atributo de reinar sobre Israel. Por isso, o Evangelho começa apresentando a genealogia real de Jesus. Ele diz, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, se é filho de Davi, ele é rei, porque
porque Davi foi rei sobre Israel. Mateus então está dizendo: olha, judeus, Jesus é rei. Vocês precisam ouvi-lo. Vocês precisam considerar as suas palavras. E por isso Mateus, ele registra a chegada dos sábios do Oriente, que era um dos requisitos para se cumprir sobre o Messias. Ele fala onde está o Messias, sobre o nascimento desse Messias de uma maneira diferenciada. Até então, no capítulo 5, ele registra o Sermão do Monte, que na realidade é um manifesto do rei. O rei manifestando o seu decreto diante dos seus súditos para dizer: se vocês querem fazer parte do meu reino, meus súditos, vocês têm que seguir essas diretrizes. Esse então foi o manifesto do rei. O capítulo 1, versículo 1 dessa genealogia, que é o início dessa genealogia, tem muitas coisas para a gente aprender. Poderíamos falar diversas coisas nesta noite. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Todas as genealogias eram iniciadas assim. No grego, Biblos ou Báblios, Gênesis, que significa origem. O Mateus estava querendo dizer aos judeus: esta é a origem de Jesus. Esta é a origem do Messias. Assim como foi com Adão, em Gênesis capítulo 5, versículo 1, quando diz: este é o livro da genealogia de Adão, da origem de Adão, e que a gente, na teologia, entende da origem da humanidade. Então, nesse contexto, genealogia, origem, também dá a ideia de história. Esta é a história de Adão, esta é a história de Jesus o Cristo. E todas essas genealogias, todas essas histórias mostram o nosso destino como humanidade. Lá em Adão, Deus falava com ele diretamente. Mas após o distanciamento da nação de Israel, Deus entra em silêncio. O que acontece com Adão e Eva após o pecado? O que é quebrado entre eles e Deus? O relacionamento. Agora Deus não se comunica mais com eles. Quando então Samuel e todos os profetas, até o último, Malaquias, eles pregam e Deus cessa nesse trajeto da história, mais uma vez Deus entra em silêncio. Mais uma vez Deus quebra o diálogo com a humanidade. E Mateus está dizendo para a gente, como disse para os judeus, em Cristo Deus ele quebra esse silêncio. Em Cristo Deus quer se comunicar com a humanidade. Em Cristo Deus quer falar com vocês. Antes, após a queda do homem, Deus se comunicou com vocês através dos seus profetas. Mas agora em Cristo Deus quer se comunicar com vocês. Mas assim como na história Israel ignorou o Senhor, em Cristo aconteceu a mesma coisa. Israel ignorou o Senhor Jesus, não aceitou Jesus como Messias, ignorou. E hoje, amados irmãos, Deus continua a falar com o seu rebanho, através dos seus pastores, através dos seus missionários, mas nós ainda não estamos ouvindo. Aqui no capítulo 1 de Mateus, como nós percebemos, na minha Bíblia ela tem 3 blocos na genealogia. O primeiro bloco que vai de Abraão até Davi. O segundo bloco que vai de Salomão, terminando em Jeconias. E o terceiro de Salatiel, que termina no próprio Cristo. 3 é um número muito importante para a tradição judaica. É um número que representa algo completo.
tempo certo, Deus se comunica. No tempo certo, Deus quebra o silêncio. No tempo certo, Deus fala. No tempo certo, Deus intervém. No tempo certo, Deus decreta. Deus dá a ordem. Não no nosso tempo. Não de acordo com a nossa vontade. Não no tempo que a gente quer. E pergunto, como está a sua comunicação com o Senhor? Talvez você tenha pensado, Deus não fala mais comigo. Eu não ouço mais Deus falar. A minha dor é tão profunda que eu não ouço Deus falar. Os meus pecados são tão graves que me distanciam de Deus ao ponto de não ouvi-lo mais falar. Amados irmãos, essa genealogia nos apresenta o quanto Deus quer se comunicar conosco. Desde Abraão até o Cristo, e hoje Deus continua falando conosco. Deus continua revelando as suas promessas. Deus continua revelando a sua vontade. Deus, Ele continua nos amando. Deus continua desejando se relacionar conosco. Mas onde nós estamos? Como estão os nossos ouvidos espirituais? Como está a inclinação do nosso coração, a disposição do nosso ser para ouvir Deus falar? Como estão as nossas vidas devocionais? Como está a nossa leitura da palavra? Como está o nosso debruçar nas horas a ouvir o Senhor? Porque nós temos falado tanto, mas não temos dado tempo, espaço para o Espírito Santo de Deus soprar em nossos ouvidos as palavras de eternidade. E só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de salvação. Só Ele tem palavras de vida. Não é o psicólogo que vai te ajudar. Ele é muito bom e é muito legal. Não é o psiquiatra. Não é o seu colega. Não é a sua esposa. Não é o seu esposo. Não é aquele amigo que pisou na bola e que te abandonou. Não. Só Jesus tem palavras de vida eterna. E esse Jesus, ao longo da história, deseja tanto se comunicar. Mas nós, pelos nossos pecados, pelo egoísmo, pela falta de entendimento da sua palavra, não temos dado o tempo, o espaço necessário para Ele nos falar ao coração. E quando Ele falar ao teu coração, amado irmão e amada irmã, veja que coisa maravilhosa aconteceu com os caminhantes de Emaús. Quando Jesus começa a falar e a contar a história desde Moisés, os profetas, até falar do próprio Cristo, e eles percebem que era Jesus que estava com eles, e Jesus então se retira, eles dizem, não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava. Como é bom ouvir esse homem, como é bom ouvir esse profeta, esse sacerdote, esse rei. É Jesus, eu preciso ir ao seu encontro, eu preciso voltar para minha Jerusalém, eu preciso voltar à casa do Pai, porque eu preciso ouvir as suas palavras de vida eterna. Talvez essa pandemia, e eu creio nisso, foi para nos fazer observar que estávamos falando demais e não permitindo Deus falar. E quando Deus falar, a vitória é certa. A tua alma vai se aquietar, a tua casa vai se acertar, o teu casamento, os teus filhos, a tua vida, se você ouvir o teu Deus falar. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. O que nesta noite você quer ouvir do Senhor? Diga, como Samuel, fala
Deus, que o teu servo ouve. Você pode dizer comigo? Fala, Deus, pois o teu servo ouve. Fala, Deus, pois estamos aqui para ouvir-te. Eu quero orar com você. Se você tem o desejo de nessa noite falar com o Senhor, mas além de falar, se você hoje, nessa noite, quer ouvir Deus falar, para te dar sabedoria na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, nos seus estudos, no seu casamento, na sua família. Se você quer ouvir Deus falar, porque hoje Deus está dizendo que perdoa todos os seus pecados e não se lembra mais dos seus pecados confessados, se você se arrepende e pede perdão ao Senhor. Eu quero orar com você também. Talvez você queira se colocar de pé e dizer: estou aqui para ouvir Deus falar. Estou aqui para abrir o meu coração para ouvir o Senhor falar. Eu não tenho dado espaço para Deus falar, mas hoje eu estou aqui aberto. Se você quer fazer essa oração, convido você a ficar de pé no seu lugar mesmo. Um sinal de rendição ao Senhor, a palavra do Senhor. Porque de fato nós precisamos ouvir mais. Ouvir mais o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença com os nossos corações quebrantados. Porque facilmente, Senhor, nós somos levados pela onda deste mundo que atropela a Tua vontade sem sequer se preocupar com o que o Senhor tem a dizer. Mas o Senhor não nos chamou para sermos iguais ao mundo. O Senhor nos chamou para romper com o mundo e renovar através do Espírito a nossa mente, o nosso coração, para sermos parecidos com Jesus. Com um coração humilde, manso, sensível, capaz de buscar a todo instante ouvir a Tua voz. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nos esquecemos e até mesmo ignoramos a Tua voz. A Tua voz que fala ao nosso coração nos momentos difíceis. A Tua voz que fala ao nosso coração nos momentos em que estamos a fazer algo errado. A Tua voz que fala ao nosso coração em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, e que às vezes dissemos: não, Senhor, nos perdoe. Porque somos falhos, somos errantes, mas nesta noite, com a Tua palavra, entendemos que precisamos ouvir mais a Tua voz. Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. E a Tua voz é tão doce que desfaz o medo do nosso coração, quebra o arco, a lança, e transforma em alegria esse triste coração. Senhor, precisamos Te ouvir mais, para que a alegria dos céus invada o nosso coração, a alegria do céu invada a nossa casa, casamento, relacionamento com os filhos, na empresa, no trabalho, onde estivermos. Precisamos da alegria dos céus, como Adão e Eva sentiam ao ouvir a Tua voz chegando pelo jardim. Nos alegramos nessa noite em ouvir a Tua voz, ao se aproximar das nossas vidas, a nos dar um abraço nessa noite, dizendo: filho, eu te amo. Fala, Deus, pois aqui os Teus servos dizem: estamos prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem tão linda. Ouçamos a voz de Deus. E nós vamos para casa reconhecendo o reinado de Deus em nossas vidas. Venha o Teu reino. Nós vamos para nossa casa cantando isto, como a nossa oração final, crendo e declarando com júbilo e com louvor
e assumimos que temos a Jesus como nosso Rei, e que o reinado dele é pleno em nossa vida, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, o reinado do Senhor é perfeito. E o que nós não entendemos hoje, nós haveremos de entender no tempo de Deus. Vamos orar cantando o teu reino, declarando isto. Louvado seja o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os solos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Se coloque de pé no seu lugar. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o seu Filho, nosso Redentor, e as doces consolações e a alegria que há no Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui, a nossa casa, a nossa família, e com todo Israel de Deus espalhado em toda a terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e que o povo de Deus diga amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê